Shalom, igreja! Tudo bem? Esse é um dos vídeos mais especiais aqui da série falando sobre a adoção, tá? Porque foi um texto, uma ministração, que foi realmente um presente de Deus pra mim numa noite. Eu não consegui dormir, Deus falou seriamente ao meu coração. E eu espero verdadeiramente que o Espírito Santo de Deus fale com você através desse textinho. Eu vou estar olhando para baixo porque eu não decorei, mas eu espero que ainda assim você goste, tá? Essa blusinha é linda, tá escrito: minha barriga não precisou crescer, pois o meu coração já era grande. Está disponível para venda lá na minha lojinha Natália Garcia. Tá? O plano de Deus para a maternidade, paternidade, através da adoção para a nossa vida. Durante muito tempo, eu me perguntei por que tantos casais cristãos sofrendo com a infertilidade. Eu vou falar mais uma vez, né? Também estou nessa estimativa. Foi quando Deus me respondeu que esses casais não eram inférteis, apenas eram pais de filhos já nascidos. Quantos já ouviram falar: nossa, eu adotei, e uma semana depois descobri que estava grávida? Deus trabalha de forma misteriosa e, por vezes, não nos permitindo algo, nos conduz a viver o que Ele tem para nós. Então, às vezes, Deus não está te falando não, Deus está te falando espera. E eu quero deixar bem claro que uma adoção não anula uma gravidez, um milagre do Senhor. E, mais ainda, uma adoção ela não é um tampa-buraco para falta de gravidez. Ela é uma alternativa verdadeira e do reino para maternidade, para você realizar os seus sonhos. Talvez isso ainda não tenha acontecido porque realmente seu filho já nasceu e ele está por aí e por algum motivo Deus traçou rotas diferentes para você chegar até o seu filho chegar até você. A adoção ela é uma alternativa palpável e natural. E a palavra de Deus diz que nós precisamos agir e buscar o natural para que Ele haja e supra nossas necessidades no sobrenatural. Porque nós suplicamos por milagre quando temos a solução e a resposta de Deus bem na nossa frente. Não cabe nós agirmos no natural e só Deus agir no sobrenatural? Por quê? Por que não acreditar? Uma certa vez eu ouvi, diversas vezes na verdade, a frase é que eu não adoto porque eu não sinto no meu coração. Então você sentiu verdadeiramente no seu coração passar por diversos tratamentos de fertilidade, gastar 1 milhão de dinheiro por vezes que a gente nem tem, né, para fazer um tratamento de fertilidade. Esse realmente é um sentimento do seu coração? Não é. Isso é uma alternativa para realizar algo que está no seu coração. E a adoção também é assim. É só um meio de transporte. É isso que eu quero que vocês realmente entendam. Assim como o tratamento de fertilidade, a adoção só é um meio de transporte. E ambos só irão acontecer se for da vontade de Deus. Você pode muito bem fazer uma fertilização in vitro e não dá certo, você fazer vários e colher negativos. Assim como você pode se cadastrar para adoção e a equipe técnica falar: olha, você não é apto para adoção. Então a maternidade, independente dos meios, ela é algo que só será permitida através de Deus. Somente Deus irá te dar a sua concepção, o seu sim, o seu positivo. A palavra de Deus fala: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e viúvas e suas dificuldades e não deixar corromper pelo mundo. Tiago 1:27. Quantas pessoas dentro da igreja você conhece que já adotou? Porque eu, sinceramente, só conheço uma. Eu conheço diversas pessoas que não conhecem a palavra de Deus e a adotam. Mas o cristão, eu só conheço um. E isso me dói o coração, porque é um mandamento de Deus, é algo puro, é algo verdadeiro, é algo que vem do Senhor, e as pessoas continuam negando isso. As pessoas continuam virando os olhos e as pessoas continuam tendo preconceitos contra isso, sendo que é algo de Deus. Quantas
pessoas adotadas dentro da Bíblia foram levantados como sacerdotes, como os profetas, como aqueles na linha da frente, como aqueles que viveram o sobrenatural de Deus. Não seria dificuldade de uma criança abrigada viver só num abrigo? Ou não seria fácil serem corrompidos pelas dificuldades e as opressões? Né? Aqui no versículo diz que nós devemos cuidar também das dificuldades. E você não acha que uma criança que ela cresce no abrigo e ao fazer os 18 anos ela é largada no mundo sem ter nenhum apoio, você não acha que é muito mais fácil para ela ser corrompida, acreditar nas artimanhas e nas propostas do inimigo, porque ela não teve alguém por ela não teve um pai, ela não teve mãe, ela não teve alguém para direcionar ela? Não seria nós, cristãos, que devêssemos nos levantar e criar essas crianças como os nossos filhos e mudar, e através de nós permitir que Deus mude a vida delas, assim como Deus tem feito com nós, conosco? Deus tem nos adotado e mudado a nossa história, mudado a nossa vida e nossas trajetórias. Não seria de nós esse papel? Então por que você tem se limitado e colocado, mas eu não vou amar, mas vai ser diferente de mim, mas vai vir por sua bagagem, mais. Quantas coisas você chegou até a Deus? Como você chegou até a Deus? Nesses versículos eu vejo 2 mandamentos. O primeiro é cuidar, oferecer aquilo que não se tem, uma família. O segundo é não permitir que a maldade do mundo, imposto pela maldade das pessoas do mundo, defina a vida dessas crianças. Você cristão, ao adotar, além de você estar sendo abençoado com a maternidade, com o seu sonhado filho, você também estará sendo canal de bênçãos para que a vida dessa pessoa seja mudada, para que ela conheça a Jesus, para que ela tenha uma rota diferente. Então não será só a sua vida que será mudada e abençoada, mas a vida dessas crianças também. Por que então, sendo o desejo do Senhor, ainda temos tanto medo da adoção, se não é a vontade dele perfeita? Se Deus deixou em diversos exemplos, em diversos versículos, a adoção como uma alternativa à maternidade, por que então a gente tem imposto tantos muros? Por que a gente tem tido tantos medos? Por que a gente tem tido tantos preconceitos? Se Deus tem falado, filho, pode adotar, porque isso vem do reino, por que a gente tem colocado tanto empecilho? Por que a gente tem virado noites e noites suplicando por um milagre, se Deus já entregou esse milagre para nós? Por quê? Faça para você mesmo essa pergunta, essa reflexão. Deus, ele enviou o seu filho através da adoção. Maria e José tiveram que adotar, ainda que ele tenha sido gerado no ventre. A todo momento Deus deixou claro que ele não era filho de Maria, ele era filho de Deus. E ela foi só ali um instrumento. E José também foi ali e o adotou. E nós fomos adotados, Nós vemos Esther, nós vemos diversos personagens da Bíblia que foram adotados. Vou deixar alguns versículos aqui na tela e eu gostaria muito que vocês lessem, que é João 1:12, Êxodo 1:15 a 22, Mateus 1:18, o livro de Esther e Efésios 1:5. Gostaria muito que vocês tirassem um tempo e estivessem lendo, talvez após esse vídeo, esses versículos. Dentro da minha experiência no mundo da adoção, quero colocar alguns pontos. A primeira, adoção é maternidade e não caridade. Ainda que você tenha em mente que Deus possa usar a sua vida para transformar a vida de uma criança, você tem que entender que isso não é caridade, isso é maternidade real. Você vai acordar no meio das noites, você vai cuidar de uma febre, você vai cuidar de um coração partido, você vai ter que ensinar a andar nos caminhos de Deus, a andar nos caminhos certos, a fazer escolhas certas. Você vai se estressar, você vai cansar e você terá muitas alegrias. Se o sangue é um laço tão forte e importante, por que os abrigos estão lotados? Pensa nessa pergunta. Se o sangue faz tanta diferença, por que os abrigos estão lotados? Por que você ama com tanta facilidade um filho de uma amiga? Essas crianças precisam, além da moradia ou de pessoas que acham que serão bons pais,
precisam de pais de verdade, pais comprometidos e cheios de amor e amor de Deus. Você precisa 100% estar comprometido, e isso não tem a ver com biologia e DNA, isso tem a ver com maternidade. Se você pôr no mundo e não ter esse amor incondicional, você é mais uma criança que vai para o abrigo, você é mais uma criança negligenciada. Então você precisa ter amor verdadeiro. Assim como Deus é para conosco, nos amando acima de tudo, ao ponto de dar o seu único filho para morrer na cruz por nós, é esse amor que você tem que ter pelo seu filho. Sabe aquela mãe que chora em cima do corpo do seu filho que foi morto por ter infligido a lei? Essa é a maternidade real, é a maternidade que suporta todas as coisas. Quantas vezes você vê no noticiário dizendo que bandido tal faleceu, bandido mais procurado de tal estado faleceu, morto por tiros da polícia, salvaram a vítima, e aí você olha e tem uma mãe ou tem um pai ali desesperado, porque naquele momento ela não vê uma pessoa ruim, ela vê verdadeiramente o seu filho, e ela sente aquela dor. Então nós precisamos amar assim, verdadeiramente. Não estou dizendo que quando a gente se ama verdadeiramente, a gente vai apoiar os atos errados do nosso filho, e não é isso. Mas a gente tem que amar ao ponto de saber que nem sempre eles farão escolhas que agradarão ao nosso coração. Por isso que é muito importante ensinar nossos filhos no caminho de Deus. Eu recebo os e-mails, mensagens de pretendente à adoção, cobrando das crianças que estão em casa há pouco tempo, meses, dias e semanas, educação, higiene, respeito, gratidão e amor. Comentários como: adotei uma adolescente e ela só sabe ficar no quarto chorando. Meu filho está em casa há 3 semanas, grita e bate toda vez que eu repreendo. Esses comportamentos já são comuns em crianças saudáveis mentalmente. Imaginem crianças feridas e machucadas. Quantos filhos de amigas, sobrinhos você já viu fazendo pirraça, tendo comportamentos inadequados? Isso é algo normal, são fases. Crianças têm comportamentos inadequados. Só que aí quando a gente adota, a gente espera que não, que a criança venha perfeitinha. E isso é um mito, isso não existe. A criança, ela virá com esses comportamentos porque ela é uma criança, mas acima de tudo, por ela ter sido ferida, negligenciada, machucada, por ela não conhecer o que é amor, o que é respeito, o que é educação, ela nunca teve isso, ninguém ensinou isso para ela. Então é necessário o comprometimento e a compreensão. A maternidade real é como a paternidade de Deus, aquele que ama acima dos pecados e circunstâncias e não desiste. Será que um amor assim não supera as traquinagens e as faltas de educação? Por que tanto medo de crianças mais velhas e adolescentes? Vamos falar sobre isso um pouquinho. As respostas são: o que eu ouço, bagagem, histórico, comportamento, maldição hereditária, maus hábitos e outros. Não seríamos nós cristãos, estudiosos da palavra, os primeiros a crer verdadeiramente em Deus, para saber que todas as pessoas e histórias podem ser mudadas? Eu cheguei com um monte de bagagem, com muitas coisas, e Deus veio e lavou tudo, e Ele vem tratando comigo para que eu me torne cada vez mais uma pessoa melhor, e eu tenho buscado isso. Então por que a gente acredita que uma criança não? Um adolescente não? Ele não pode mudar. Você precisa aceitar o passado da criança, entender a história, a vivência dela, mas você precisa entender que ela vai mudar, que o comportamento vai mudar, que a visão dela vai mudar, e ela ainda é uma criança, ela ainda é um adolescente, ela ainda está em formação, então não existe isso. Maldição hereditária a gente quebra na oração e no jejum. E saiba, essa criança ela já foi preparada por Deus para ser sua, porque as coisas primeiras são feitas lá em cima, no reino dos céus, para depois serem concretizadas aqui na terra. Então você não vai estar criando um filho de ninguém, você vai estar criando o seu filho, o filho que Deus preparou para você. Você sabia que na primeira audiência da adoção, a primeira coisa que o promotor de justiça fala é:
O pai gostaria de mudar o nome? Essa é a primeira coisa. Quando a gente busca a criança, a gente está indo para casa com a guarda da criança, a primeira coisa que o promotor de juiz pergunta é: você tem interesse de modificar o nome da criança? Porque logo depois eles vão preparar uma certidão de nascimento nova. E aí você pode só mudar o sobrenome, como você pode mudar o nome também. E essa é a primeira pergunta que eles fazem. E olha como isso é curioso. Na Bíblia, toda vez que Deus muda a história de um filho, ele muda também o seu nome. Eu fico arrepiada com isso. Em Gênesis 17:5, Abrão para Abraão. Em Gênesis 17:15, Sarai para Sara. Gênesis 32:28, Jacó para Israel. Em Atos 13:9, Saulo para Paulo. Toda vez que há um divisor de água, toda vez que Deus muda uma história, Ele muda o nome, Ele muda o nosso nome. Toda vez que Ele vai mudar a nossa história. E Ele é tão perfeito que Ele deixa isso no mundo físico. Ele é tão perfeito que Ele deixa essa história no mundo físico. Para nós, pais, através da adoção, fazer esse ato profético e mudar a história de uma criança, de um adolescente. Então, antes de irmos para casa com o nosso filho, a pergunta feita é: você quer mudar o nome do seu filho? E aí é aquele divisor de água, porque a criança ela vai com você para uma vida nova, onde a bagagem não importa, onde a história será mudada, onde o futuro será escrito. E aí você será o condutor, você será a ferramenta de Deus para transformar a vida dessa criança e desse adolescente. Deus não só mudou o nome desses homens, como também mudou o coração, o caráter, a história e o comportamento. Eu coloquei pessoas que todo mundo conhece, você não precisa ser um estudioso da Bíblia para conhecer essas histórias. Deus não só mudou a vida deles, como também os levantou para mudar as histórias de outras pessoas. Temos exemplos de filhos adotivos sendo usados por Deus de forma grandiosa, como Moisés, Esther e até mesmo Jesus. Porque somos capazes de amar homens e mulheres adultos com informações dadas por eles mesmos, mas colocamos empecilhos para amar uma criança que, apesar de não ter nascido do nosso ventre, certamente nasceu do coração de Deus. Tantos questionamentos em uma maternidade que claramente vem do Senhor. Até mesmo Jesus veio por meio da adoção. Quantos anos você tinha quando você conheceu o seu esposo, a sua esposa? E você se apaixonou por ela simplesmente pelas informações que ele passou para você. Olha, eu sou assim, eu gosto disso, eu gosto de assado, a minha infância foi assim, foi assado. E você acreditou. E você se apaixonou e você casou. Então qual é a dificuldade de fazer isso com uma criança? Sendo que ali você vai ter todas as informações e a vida dela não foi escolhida por ela. Na minha busca pelos meus filhos, tive outro questionamento. Ainda na época, não entendi a visão de Deus sobre a adoção. Por que me apaixono por crianças com histórias tão difíceis ou que estão obrigadas tão longe? Foi quando passei juntamente com a minha filha mais velha por uma experiência com Deus de cura e libertação. Não vou trazer à tona o que aconteceu, mas foi uma experiência sobrenatural e era muito visível ver Deus tratando e mudando os caráteres e os valores. A experiência é essa pela qual nenhum médico, psicólogo ou método pudesse resolver. Somente Deus podia agir. Então, na calada da noite, ele me respondeu: não se trata de você, mas deles. Essas crianças são feridas de formas inimagináveis, fisicamente, espiritualmente e psicologicamente. O que me leva a acreditar que o que elas precisam vai além de família, amor, proteção e ajuda médica ou psicológica.
Elas precisam de cura e libertação que vem de Deus. E como elas terão acesso ao reino se não por uma família cristã? Isso também fala sobre preparar o caminho. Tiago 1:27. Né? Nós precisamos nos levantar, adotar e preparar o caminho para essas crianças. Deus é tão perfeito que Ele deu essa palavra justamente no ano em que toda a nossa igreja está estudando sobre isso, sobre preparar o caminho. Essas crianças não receberão essa cura e aí se tornarão adultos machucados, infelizes, incompletos, ainda que em família, tornando-se assim um círculo de repetição de más escolhas. Conhecedores da palavra, ainda deixamos que os outros, sem temor de Deus, se levantem para fazer o que certamente é um chamado para nós. Você vai numa reunião de adoção, tem 30 casais, um é cristão. A gente tem deixado pessoas sem temor a Deus, sem acesso ao reino, se levantar e fazer um papel que é meu e é seu, por causa de preconceito. A diferença é que queremos ser adotados por Deus, que Ele nos aceite com todos os nossos problemas, boa parte reflexo das nossas escolhas, da nossa imaturidade, mas não queremos aceitar essas crianças que são algo que são vítimas daquilo que elas não escolheram viver. Porque acreditamos que somos merecedores do amor incondicional de Cristo, quando não amamos crianças que foram alvos da maldade de pessoas que se deixaram ser usadas pelo inimigo. Elas vão continuar a pagar um preço porque nós não nos levantamos. Eu espero realmente que esse vídeo tenha falado ao seu coração, porque falou muito ao meu e é muito real tudo isso. E eu espero que tenha ajudado vocês enxergarem a adoção de uma maneira totalmente diferente, totalmente do reino de Deus. Que vocês se permitam ser ferramenta para abençoar a vida dessas crianças. Que vocês se permitam ser felizes como pais. Eu sou muito grata pela minha família. Valeu a pena todos os desafios e medos e receios. Valeu a pena acreditar que a adoção era algo que vinha de Deus para minha vida. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!